Olá, queridos e queridas. Vamos iniciar a nossa aula. Peguem lá o caderno integrado Aprendendo em Casa, página 33 a 35, disciplina de Geografia. Conteúdo gráfico das taxas brasileiras de natalidade e mortalidade. Falaremos sobre a taxa de natalidade e mortalidade no Brasil. O nosso país, ele é populoso. Ele ocupa a quinta posição entre os países com mais habitantes em todo o mundo. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos. Já a taxa de mortalidade indica o número de óbitos do país, ou seja, o número de mortes, né? Vocês podem observar aqui, né, o gráfico da taxa brasileira de natalidade e mortalidade. Nesse gráfico, ele vem representando a quantidade populacional brasileira, né? Em 1900 tinha 17 milhões, 1920, 31 milhões. Vocês podem perceber que é uma linha do tempo que vai de 20 a 20 anos e ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo a cada 20 anos, né? Que o gráfico aí traz em sua linha de tempo, a cada 20 anos, um crescimento populacional. E ele vai aumentando ao decorrer do tempo. Vocês podem observar a elevação do gráfico aí, em que em 2020 tínhamos aí 219 milhões de pessoas, né, de populacional brasileira. 2000 tínhamos 170 milhões. Colombo, após analisar o gráfico que você nos trouxe, resolvi fazer uma atividade baseada nele. Tenho certeza que você, estudante, o fará com facilidade. Analisamos o gráfico. Podemos perceber que no gráfico houve uma elevação populacional de acordo a cada 20 anos, né? Que ele inicia lá em 1900 e vai até 2020. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: todas elas é de acordo com o gráfico. Qual era a população em 2000? A gente vai ver, né, no gráfico lá, qual era a população em 2000. E em 2020, quantos milhões de habitantes residem no Brasil? A população brasileira, ao longo dos anos, está diminuindo ou aumentando ou permanecendo a mesma. Lembre-se, né, que vimos lá a elevação. Então, se ele está elevando, o gráfico vai elevando, é sinal que está aumentando. Vocês podem observar através aí do número de quantidade de pessoas no decorrer de cada 20 anos. Eu gostei da atividade que a professora Ana nos passou. Agora surgiu uma dúvida. O que são as taxas de natalidade e mortalidade que Colombo falou lá no início? Bem, lá no início, a Pro também falou, né, que a taxa de natalidade representa aí a quantidade de pessoas que nascem vivas, né, para cada grupo de 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem para cada grupo de 1.000 habitantes. Existem ainda o crescimento natural, que é a quantidade de pessoas nascidas, menos a quantidade de pessoas mortas. Nós estamos aprendendo muitas coisas legais. Precisamos agora exercitar o conhecimento. Que tal fazermos uma atividade para assimilar o nosso aprendizado? Tenho certeza que você fará facilmente. Eu fiz algumas afirmativas e você precisa julgá-las colocando verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O crescimento natural influencia no crescimento populacional de um país? Se você acha que é verdadeiro, você vai colocar o V, né? O crescimento natural influencia no crescimento populacional de um país? Com certeza, né? Se é um crescimento natural, se pessoas
né? As crianças nascem aí vivas, consequentemente vai ter aí um crescimento populacional, né? A cada nascimento de um bebê, né, vivo, aumenta aí na quantidade populacional. A taxa de natalidade e de mortalidade corresponde a um grupo de 100 pessoas. Lembra que vimos lá que a taxa de natalidade e mortalidade é a cada 1.000 habitantes, né? Então, consequentemente, aqui será falso. As taxas de natalidade e de mortalidade representam sempre a mesma quantidade? Não, né? Ela não vai representar. Vocês lembram lá que a quantidade de pessoas nascidas vivas, né, e a quantidade de pessoas mortas, elas não serão a mesma. Pode acontecer as taxas de natalidade e de mortalidade representam sempre a mesma quantidade? Não, né? A quantidade de pessoas nascidas vivas não será a mesma quantidade de pessoas mortas. Então, será falso, né? Se em um ano a taxa de natalidade foi 34 e a taxa de mortalidade 20, podemos afirmar que o crescimento natural foi de 14? Sim, né? Se em um ano a taxa de natalidade foi 34 e 20, podemos afirmar que o crescimento natural foi de 14, né? Porque aí 34 menos 20 temos 14. Em um país desenvolvido, como os Estados Unidos, por exemplo, a taxa de mortalidade é muito baixa, fazendo com que a população sempre esteja aumentando. Em países subdesenvolvidos, como alguns do continente africano, essa taxa é muito alta, pois falta condições de saneamento básico, alimento necessário para o crescimento dessas crianças. E esses dados são muito tristes para nós, pois o ideal seria que todos tivessem as mesmas condições de desenvolvimento. Vamos agora ver um gráfico que mostra o crescimento natural da população brasileira. Crescimento natural da população brasileira. Observe as linhas azuis que indicam a taxa de natalidade. Já as linhas laranjas indicam a taxa de mortalidade. Podemos observar que na década de 1980, a taxa de natalidade, ou seja, de crianças nascidas vivas, foi de 26. Já a taxa de mortalidade, né, que indica o número de mortes no país, foi de 7. Para encontrar a taxa de crescimento natural desse ano, calculamos a diferença de 26 e 7, ou seja, 26 menos 7, que é igual a 19. É possível concluir, ao analisar o gráfico, que o crescimento natural, nas últimas décadas apresentadas, veio diminuindo, né? Tínhamos aí 29 e passou para 19. Analisando o gráfico e as informações apresentadas pela professora Ana, responderemos as questões abaixo. Após isso, vamos encerrar a aula de Geografia. Na década de 1920, qual a previsão para a taxa de nascimento e mortalidade? Então, vamos lá. Na década de 2020, né, tínhamos aí a previsão de 15, né, a taxa de natalidade, e de 6 de mortalidade. Desde a década de 1940, as taxas de nascimento e mortalidade vêm aumentando ou diminuindo. Então, aqui é a década de 1940, né? Essa taxa vem aumentando ou vem diminuindo. Vocês podem observar, né, que ela vem, no gráfico, ela vem decaindo, né? Aqui o crescimento natural da população, ela vem caindo. Então, vocês vão observar e marcar a resposta. O que representa o valor 19 na década de 1980? Então, temos aqui 19, né?
19 aí está representando o crescimento natural nessa década aqui de 80. Qual o crescimento natural previsto para a década de 2020? Crescimento natural, né? Então, você vai pegar aqui a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade e diminuir, né? Para você ver a diferença aí do crescimento natural. Então, 15 menos 6, você vai colocar o resultado. Tenha bons estudos e até a próxima aula.